Muito obrigado, muito obrigado. É possível multiplicar R$ 5 em R$ 5.000 com a ciência mental para prosperar sem limites. É uma afirmação. No vídeo passado, nós vimos o que era a ciência mental da Seichonoye para prosperar sem limites. O fundamento da ciência mental da Seichonoye não é simplesmente utilizar a mente, as leis mentais, o poder da mente para gerar riqueza, mas sim utilizar a mente para sintonizar com a fonte da riqueza e de lá trazer as ideias e fazer manifestar aqui no mundo terreno. Por isso, se sintonizar a mente com a fonte da riqueza, é possível fazer multiplicar uma semente da abóbora em 1.000 abóboras ou 5 sementes da abóbora em 5.000 abóboras, ou de uma semente produzir 1.000 abóboras, 5 quilos cada, ou seja, produzir 5.000 quilos de abóboras a partir de uma semente de abóbora. Por que isso é possível? Porque Deus criou já o arquétipo, a ideia, a origem da abóbora. E se eu sintonizar e usar a capacidade física, mental e a capacidade da força da vida do ser humano, tem as mesmas qualidades de Deus, potencialidades de Deus, eu consigo criar livremente quantas abóboras quiser ou que eu desejar. O fundamento disso está no entendimento correto da Gênesis. No Gênesis 1, Deus criou todas as coisas, todos os seres viventes, todas as plantas. Isso quer dizer, criou o arquétipo, a ideia, a origem, a matriz de onde surgem as sementes físicas e de lá produzem-se os frutos. Deus criou o arquétipo da abóbora, que nasce e produz abóboras e sementes de abóbora. O homem não precisa criar a abóbora já foi criado. E, inclusive, isso se manifestou como semente física. Ambas, tanto na semente física como no arquétipo criado por Deus, não existe a forma, só existe a certeza de que de lá vai surgir uma abóbora. Se você corta uma semente da abóbora, você não vai ver a abóbora, não vai ver o tamanho, não vai ver a cor, não vai ver formato, mas existe uma certeza lá dentro, que é o arquétipo, como se fosse um modelo, um padrão, que de lá pode multiplicar em quantidade que você quiser, na qualidade que quiser, no tamanho que você quiser. Isto é a ciência mental da Seichonoye. Você usa a sua capacidade mental, a sua capacidade física e a capacidade da força da vida de Deus que está dentro do ser humano e consegue produzir 1, 2, 10, 1.000 abóboras de uma semente de 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 quilos cada abóbora. Quem fez isso na prática e demonstrou isso foi Jesus Cristo. Ele fez a multiplicação de 5 pães em 5.000 pães. Dr. Masaru Taniguchi, no seu livro Evangelho segundo João, ele interpreta isso à luz dos ensinamentos da Seichonoye, ou seja, segundo a luz da ciência mental da Seichonoye. O tempo passava e começaram a sentir fome, mas nada havia para comer. Jesus disse: seria bom ir comprar pão e dá-los de comer a essa gente. Jesus sabia a maneira de saciar a fome da multidão, mas diz isso para testar Felipe e André. Felipe está representando o pensamento humano. Felipe,
200 denários de pão não bastam para que cada um receba um pequeno bocado. Ou 5 reais de pão não bastam para que cada um receba um pequeno bocado. O André: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Parecia haver falta e limitações materiais, e realmente, se olhar pelo lado material, físico, 5 pães e 2 peixes para saciar a fome de 5.000 pessoas, claro que existe falta. A primeira reação de nós numa situação igual a esta, ou semelhante, quando a gente precisa de mais recursos materiais, seria isso. Tenho só 5 reais quando necessito de 5.000. Tenho só 500 reais quando necessito de 50.000 ou 500.000, não importa. Tenho só isso quando eu necessito muito mais. É neste momento que a mente humana cria a falta, ou seja, enxerga a falta, sente a falta. Faltas quer dizer o quê? Falta é pobreza. Pobreza é quando falta alguma coisa, falta moradia, falta alimento, falta roupa. Quando você tem a ideia de falta na sua mente, você cria uma coisa física chamada pobreza no mundo terreno. A ciência mental da pobreza é exatamente isso. A ideia é um molde, roteiro dos acontecimentos da vida. Então, se você tem uma ideia de falta, vai materializar a falta. Como é que isso aconteceu? Que é a ilusão inicial, que está relatado no episódio da expulsão do Jardim do Éden. Não é que o homem foi expulso fisicamente do paraíso. Quando o homem mudou, quando teve a consciência material, ele deixou de ter a consciência espiritual e, por isso, ele perdeu a liberdade, perdeu a capacidade que tinha como filho de Deus. Isso está escrito como o homem vê assim nu. Como é que vê assim nu? Porque vê o corpo. Espírito não tem corpo, não enxerga o corpo, mas quando você tem consciência material, você enxerga seu corpo, ou seja, adquiriu a consciência material. E quando adquire a consciência material, você sente falta. Tem, por exemplo, tem aqui 5.000 pessoas e tem 5 pães. Está faltando 4.995 pães. Você materialmente enxerga. O homem vê que existem faltas. Nesse momento, ele criou a ilusão inicial e cria a pobreza. Segundo a ciência mental, a ideia materializa em alguma coisa física. No caso, a ideia da falta cria faltas, que é a pobreza. Segundo a lei mental, materializa o que nós reconhecemos. A origem da pobreza. É fundamental entender isso para você poder prosperar na vida, prosperar materialmente. É libertar dos problemas de carência de recursos materiais, carência de recursos financeiros. A origem da pobreza. A origem da pobreza é quando o homem viu a si como matéria, como eu material, e enxergou as faltas. O homem só tem uma falta. O homem só tem uma necessidade por causa disso. Ao homem falta a crença de que já recebeu tudo de Deus. Aqui no céu, no reino de Deus, o homem criado à sua imagem e semelhança já recebeu tudo. Eis que vos dei. Eis que vos dei é no incondicional, não disse que tinha que ter bom comportamento, ou tinha que fazer isso ou aquilo. Eis que vos dei é no incondicional. Mas como o homem não acredita, não crê, e se você não crê, você não reconhece, se você não reconhece, não materializa. Por isso que o homem só tem uma falta.
falta a crença que já recebeu tudo de Deus. O que tem que fazer é voltar a ter a consciência, eu, filho de Deus. Como é que se faz isso na Seitianoye? Através da prática do reino de Deus de infinita provisão. No começo, quando entrei na Seitianoye, falaram, vai na prática da prosperidade. Falaram que se você fizer a prática, ia conseguir realizar os desejos materiais. Eu fiquei incrédulo, não consigo aceitar uma coisa dessa, você falar uma frase, uma palavra, e acontecer alguma coisa. Só fica reino de Deus de infinita provisão, reino de Deus de infinita provisão, e vai fazer manifestar riqueza. Não vai. É que não explicaram direito. Depois eu fui estudar, fui entender qual é o fundamento da prática do reino de Deus de infinita provisão. É você voltar a ter a consciência, eu, filho de Deus, que é o retorno ao jardim do Éden. Isso, se você ler as rogativas da prática e tudo mais, você vai entender nesse momento o filho pródigo, ou seja, aquele que desligou do paraíso, retorna ao reino de Deus. A recitação é a verbalização de que você está adquirindo a consciência, eu espiritual, eu filho de Deus. Assim você anula a ilusão inicial, a primeira ilusão. Não tendo a ilusão inicial, não terá a ilusão seguinte. Não tendo a ilusão seguinte, não vai ter carências materiais aqui no mundo terreno. A consciência, eu, filho de Deus, aparece como pães e peixes e dólares. E foi o Joel Goldsmith que escreveu no seu livro Setas para o Caminho do Infinito. Dizer que não é só o Dr. Masaharu Taniguchi que pensa dessa forma. O Joel Goldsmith tinha exatamente a mesma ideia, a mesma forma de pensar. E ele diz assim, no afã de prover as nossas necessidades com $5, o sentido finito logo pensará quando tiver $5.000, quando tiver $50.000 e quando tiver $100.000. É o que nós pensamos. No afã de prover as nossas necessidades, o sentido finito sempre pensa na falta. Não pensa em como obter, mas sempre pensa que falta tanto. Tenho $5, portanto me falta $4.995. O Joel Goldsmith diz assim, mas não importa o quanto aumente a quantidade de pães e peixes ou dólares, porque isto nunca te satisfará. Estarás satisfeito somente quando puder olhar para o que tem e dizer, isto não é o que necessito. Ou seja, não olhar os R$5, mas olhar os 5.000. O que eu necessito é 5.000, mas eu olho os 5 e aí vou pensar na falta. O que necessita é reconhecer que dentro de si está o reino de Deus e que das profundidades da consciência flui a riqueza do meu ser. A única coisa que tem que fazer é reconhecer, conforme a lei mental manifesta aquilo que eu reconheço. Como fez o Jesus Cristo para fazer a multiplicação de 5 pães e 5.000 pães? Ele disse, sentai-vos em silêncio e conscientizai de que vós sois Deus. Você tem que reconhecer que dentro de você está o reino de Deus ou está Deus. Tanto Felipe como André, ou Felipe André, na realidade, os seres humanos, veem um fenômeno. Felipe como André viram um fenômeno. Faltas. Temos 5 pães quando necessitamos de 5.000 pães, ou seja, viu 4.995 pães que faltavam, mas não viu os 5.000 pães. O que falta ao homem? O que falta ao homem é a consciência divina. Sou provido de tudo.
No fundo, o homem só tem uma falta, falta a Deus. Não tendo a ilusão inicial, não terá a ilusão seguinte ou as causas materiais que criam faltas físicas nesse mundo. Por isso que o pão dos que acredita que é dádiva do céu é ilimitado. O pão dos que acredita que vem dos outros é limitado. E a maioria das pessoas pensa que os recursos vêm dos outros, então muitos ainda ficam bolando a maneira de tirar dos outros. Jesus, façam com que 5.000 pessoas sentem-se no chão. O que significa isso? Significa que não devemos alvoroçar diante de um problema. Precisamos sentar calmamente e voltar a mente para Deus, que é o Shinsokan. Por isso que no grupo Minha da Prosperidade tem um exercício que eu passei para não alvoroçar diante de um problema, fazer o Shinsokan de 2 minutos, 1 minuto, que seja 30 segundos. Você tem que deixar de ficar perturbado, deixar de ficar conturbado, deixar de botar uma fenda, né, na tua frente e enxergar a solução. Para isso, você tem que sentar calmamente, respirar e voltar a mente para Deus, que é o Shinsokan. Fazer Shinsokan em curto espaço de tempo. Para isso, você tem que treinar. Não adianta querer, eu vou fazer quando precisar. Você não vai lembrar de fazer, vai estar tão preocupado com o acontecimento, com a situação, que não consegue fazer Shinsokan. Jesus tomou os pães e, tendo dado graças. Significado fundamental, importante. A condição primordial para recebermos é agradecermos as graças. O que significa? Coisas que já estão dadas. Eis que vos dei. Segundo a lei mental, se você reconhece, materializa. Ou seja, surge na forma aquilo que nós necessitamos. Para isso que tem que fazer. Agradecer é reconhecer que já recebemos. Sim. Eu digo muito obrigado quando recebo alguma coisa. A gratidão é a mais sincera resposta às coisas já recebidas. É a forma mais sincera de você manifestar a tua alegria, a tua felicidade a uma pessoa. É dizer muito obrigado. Você reconheceu. Portanto, dar graça é como dizer muito obrigado, é reconhecer que já recebemos. Mas importante, Jesus não deu graças a 5 pães e 2 peixes. Tendo dado graças, não é dar graças às coisas que já possuímos, dar graças a coisas que já recebemos. Se você for olhar coisas que já recebemos, você vai enxergar 5 pães e 2 peixes. Jesus não deu graças a 5 pães e 2 peixes, deu graças a Deus, que já está provido, já reconheceu que está provido. E aí, segundo a lei mental, materializa os 5.000 pães. Ele teve a ideia da abundância, da provisão infinita. Essa provisão infinita manifesta como quantidade que você necessita. 5.000, no caso era 5.000, pode ser 10.000, 50.000, 100.000. É ciência sem limites. Céu é o limite. Céu não botou limite, então é você que estabelece. Dr. Massar Taniguchi diz assim: é possível multiplicar R$5 em 5.000 reais. Claro que ele não falou isso porque não tinha reais na época. Ele diz assim: certamente haverá quem proteste dizendo que isso é um absurdo, que isso não ocorreu de fato. Mas a graça de Deus se multiplica infinitamente quando é dividida com outras pessoas. A graça de Deus se multiplica infinitamente quando é dividida com outras pessoas. Ou seja, não adianta fazer isso egoisticamente para satisfazer sua necessidade, seu ego, para acumular riqueza. É para dividir.
A graça de Deus se multiplica infinitamente quando você quer compartilhar, repartir com os outros. É possível multiplicar 5 em 5.000. E ele continua dizendo, Jesus teve que distribuir 5.000 pães para 5.000 pessoas, mas eu tive que divulgar a verdade a milhões de pessoas e distribuir milhões de livros A Verdade da Vida, utilizando poucos recursos financeiros advindos do meu salário como tradutor, para levar as palavras da verdade sem visar retorno financeiro. Mas mesmo assim obtivemos muitas riquezas materiais. E, de fato, ele era tradutor, não tinha nenhum recurso, o pouco que ele sobrava, ele escreveu, editou o livro, pagou a gráfica para imprimir as revistas, bancou a postagem, e isso naquela época que tudo era caríssimo. Ele fez isso com pouquíssimos recursos, que em pouco tempo se multiplicou e se transformou em A Verdade da Vida, que até hoje, foram vendidos perto de 20 milhões de livros. A própria organização Seitonoye recebeu vários recursos financeiros e construiu academias, divulgou a verdade mundo afora. Por isso que ele diz que é possível multiplicar R$5 em 5 milhões de reais. Eu também, quando eu li isso, eu pensei, poxa vida, eu não herdei nada em termos de recursos financeiros dos meus pais. Meus pais não tinham nenhum patrimônio, portanto, não recebi nada deles, mas certamente vou dizer que parti do zero, porque não parti do zero, eles me deram educação, me deram formação, sem nenhum capital inicial. Certamente eu consegui muito mais do que R$5.000. E, portanto, pensando bem, eu também fiz o milagre da multiplicação. E certamente vocês também, se pensar calmamente, fizer um balanço, vai ver que está fazendo a multiplicação de 5 pães em 5.000 pães a todo dia, a todo instante, a todo momento. Já fez isso várias vezes. Mas Sartaniluti diz assim, cada ser humano seleciona e atrai o seu destino. O pão nos será dado de acordo com o pensamento, crença de cada um. Pão quer dizer recursos materiais, recursos financeiros. Isso depende da crença de cada um. O pão dos que acredita que vem de outras pessoas, seres humanos, né, que vem dos seres humanos, é finita. Pode faltar e por isso vai ter que disputar com o outro para não faltar o pão. O pão dos que acredita que é dádiva do céu é inesgotável, vem infinitamente. Eu até entrar na Seitonoye, eu achava que os recursos dependiam dos outros. E enquanto isso, claro, tinha faltas na minha vida e tinha que lutar bravamente. Como se diz, o pessoal tem que matar um leão por dia. Quando eu entendi a verdade, eu mudei. Vi que eu não precisava disputar, nem querer ficar maquinando forma de ganhar dinheiro dos outros. Os pães que acredita que é dádiva do céu será inesgotável, ou seja, basta você sintonizar sua mente com a mente de Deus, lá receber a sabedoria, as ideias, e daí você utilizar a sua força da vida, a força do amor, a força da tua capacidade física, mental e da força da vida e conseguir manifestar as coisas para você contribuir, fazer bem ao próximo, dar vida ao próximo. Se você dá vida ao próximo, você recebe a vida de volta, os que se transforma em recursos financeiros, recursos materiais para você
viver essa vida. O pão nos será dado de acordo com a crença de cada um. Quando você muda a crença, muda a sua vida. É possível multiplicar R$ 5 em R$ 5.000 com a ciência mental para prosperar sem limites? Aqui é uma interrogação, é uma pergunta que eu vou deixar para vocês. Vocês façam a sua escolha. O pão dos que acredita que a dádiva do céu é infinita. O pão dos que acredita que vem dos outros é finita. Faça a sua escolha. Faça o seu destino. Muito obrigado. Muito obrigado.